Na manhã de hoje, o rubro-negro confirmou a demissão do treinador. É um grande atestado de incompetência na gestão de futebol. A própria responsabilidade dos jogadores também, né? Se houvesse meritocracia real no Flamengo, o Marcos Braz teria saído junto, que o Flamengo está se comportando como o Manchester United na Inglaterra. Era para o Flamengo, se tivesse excelência de gestão no futebol, ser o Manchester City no Brasil. Isso e muito mais agora. Na manhã de hoje, o rubro-negro confirmou a demissão do treinador. Desde ontem, muitas explicações, talvez nem tanto convincentes. Vamos ver. Compreensão e respeito, né, de entender todas as manifestações do amor do torcedor pelo seu clube. Eu tento fazer o meu melhor, e talvez eu não seja o que se diz é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás e vai, trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa é maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. E aí vai ver se tem tchau, se não tem, se foi bom, se não foi. E lá se foi o Tite, hein, Mari? Se foi bom, se não foi, a gente avalia agora, com 70 jogos. Nossa, é muita coisa, né? 41 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 64,8% de aproveitamento, 109 gols marcados, média de 1,5, né? E gols sofridos, 0,7. Verdade. E hoje o torcedor do Flamengo precisa enxergar além do Tite, porque o torcedor naturalmente está feliz, o trabalho não estava andando, já estava desgastado, mas a gestão do Landim vai terminar, foram 6 anos, 2 mandatos, e não conseguiu ter um treinador que começasse e terminasse a temporada. Nenhum treinador. O Jorge Jesus não foi esse cara, porque ele chega no meio do ano, substituindo o Abel Braga, acaba saindo depois, mas depois do Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu se estabilizar. E, para mim, esse fato é um grande atestado de incompetência na gestão de futebol. Mas aí, grande atestado. Mas aí eu aqui sentada, sou flamenguista, um rubro-negro. Liguei a TV, eu liguei o Disney Plus, estou acompanhando o Sport Center. Ele percebe que tá bom, a questão não é necessariamente o técnico, porque já passaram 1 bilhão e ninguém consegue dar jeito. Claro que a gestão tem suas questões, e muitas questões. Mas era o que a gente conversou aqui. Esse ano, eles entregaram de parte de campo, tá? Tô falando ali do... Claro que tem problemas, é entrevista, até presente ou não, mas o jogador sabe que existe um segundo andar e existe um andar dele ali de jogar bola. Tem muito time que tá com o segundo andar todo zoado. Verdade. E os caras estão conseguindo jogar bola. Pelo grupo, pelo técnico, pelo elenco, sei lá. A própria responsabilidade dos jogadores também, né? O meu ponto é, o torcedor, ele só vai ter paz, então, no fim desse ano? Quando tiver a eleição? Aí tá tudo resolvido? Não, o ponto é, eu tenho uma percepção diferente, Mari, de que a diretoria do Flamengo ainda não entrega, em termos estruturais, tudo que o clube pode. E aí vai muito além. Os problemas de lesão que o Tite voltou a citar ontem. O Flamengo tem isso há quantos anos? Departamento médico, jogador que entra, reincidência de lesão, dificuldade de recuperação, e não muda. Os problemas de ter subestimado uma temporada que teria Copa América, que o Flamengo sabia desde o começo que seria desgastante, que perderia jogadores, demorou a se movimentar no mercado. E aí o principal, quando o chefe do departamento de futebol não tem o respeito de lideranças do elenco, e esse cara, num momento crucial como esse, está fazendo campanha, a reeleição como vereador, isso pega muito mal. Internamente, como o Gabigol vai se colocar na linha se o chefe dele está atento, tem outras prioridades? Se houvesse meritocracia real no Flamengo, o Marcos Braz teria saído junto, não com o Tite, mas com o Vitor Pereira ou com o Sampaoli, porque o departamento de futebol do Flamengo é crítico e a gestão continua sendo amadora. Esse é o grande ponto do Flamengo. A gente falava aqui na sexta, né, Marra, que o Flamengo está se comportando como o Manchester United na Inglaterra. Nossa, inclusive... Hoje corre o risco do Ten Hag cair também. Mas era para o Flamengo, se tivesse excelência de gestão no futebol, ser o Manchester City no Brasil, pela capacidade financeira que tem. Um clube que fatura R$1 bilhão no Brasil, ter uma gestão como essa, é inadmissível no futebol. Eu concordo. O Jean falou outro dia no Linha, ele foi muito feliz, né? Quando ele falou, o Flamengo é tão rico, tão rico, tão rico, que só tem dinheiro.
né? O Jean foi muito feliz quando ele fez essa comparação. Mas vou pegar um exemplo de um outro técnico, o Ramon Dias, ou Emiliano Dias, que para mim é mais treinador do que o próprio Ramon ali, né? Ele trabalhou recentemente, trabalha ainda nos 2 piores lugares administrativos para trabalhar, no Vasco e no Corinthians. E dentro dos objetivos dele, ele mata no peito e vai cumprindo. Mas exigências diferentes, Bruno. Sim, mas com uma pressão... tem a exigência de ganhar com essa estrutura. É verdade, né? mas é uma pressão de um desespero. É claro que você ganhar títulos é mais difícil do que você salvar uma equipe do rebaixamento. Sim. Mas eu acho que também tem muito dessa coisa do Flamengo ou do rubro-negro entender que ele vai ganhar todos os jogos e todos os títulos. E isso não vai acontecer com nenhum treinador, nem com o Jorge Jesus aconteceu. Não. E aí a pressão aumenta e vira esse caos aí no rubro-negro. Mas para mim a principal coisa assim, do Tite, ele facilmente se posicionar como alvo. É verdade. Porque como comunicador, ele ficou no passado. Ficou. Ele não se alinhou. Não estou falando para ele falar 500 palavrões na entrevista coletiva. Não estou falando isso. Estou falando é que algumas vezes você olhava a entrevista e falava, cara, a mensagem dele não ultrapassa as janelas da nossa casa. Samuel Rosa já disse isso antes. A mensagem dele não vai para lugar nenhum. Isso. Porque Sabe por não quê? atinge. Porque ele não, me parece, que ele não quer se comprometer com nada. Então você não consegue entender o que ele está pensando. Sabe, quando o Cícero Melo foi muito feliz na pergunta ontem. Perguntou, o que você achou da mudança da data da Copa do Brasil? Isso é muito relevante. Ele, eu não tive tempo ainda de ver. Como não teve tempo? Primeiro, ou ele não quis dar uma resposta para não se comprometer com ninguém. Porque até pouco tempo atrás ele estava do outro lado, na CBF. Isso, porque o próximo adversário é o Corinthians. Ou, se ele não teve tempo, é um absurdo, porque é algo que interessa diretamente o Flamengo e a Copa do Brasil. O planejamento dele, claro. A escalação de hoje, de amanhã. Então, eu peguei essa resposta para dar um exemplo, mas em nenhuma resposta você vê o Tite, assim, ele parece que quer estar bem com todo Parece que mundo. ele tá na Sujando as mãos. Parece que ele está na seleção. Não, Tem que estar bem com todo Tem que tá bem mundo com todo e aí mundo. você não está bem com ninguém. Tem que falar com a nação brasileira. Eu concordo plenamente com você sobre essa capacidade de comunicação do Tite. O Tite se tornou um cara pedante demais para o que é o Flamengo. Agora, o Flamengo apostou em diversos perfis de técnico. Caras mais jovens, como o Domi, o Rogério Ceni. Estrangeiro, brasileiro. O Vitor Pereira, Não, você tá coberto de razão. O Vitor Pereira era super enérgico ali. Verdade. De Sampaoli. colérico. Até o Sampaoli estava triste. O Sampaoli e o Espírito. Exato, mas todos esses técnicos sucumbiram a essa lógica que verdade. rege o Flamengo. Sim. E aí, quando a gente vai para a capacidade de gestão e a capacidade de comunicação desses caras, cadê o Landim nesse período de crise? Nada. Em que momento o Landim apareceu? Omisso, sumido. O Marcos Braz, quando se comunicou, é coisa trágica. Vai falar do Fabrício Bruno e acaba rifando um jogador do elenco sobre aquela história da transferência. E esses caras, Bruno, dominam o Flamengo só mesmo pelo aspecto político. O Marcos Braz é questionado há muito tempo pela torcida do Flamengo. Só não cai porque ele é um cabo eleitoral importante para a sucessão do grupo do Landim. E eu faço questão de frisar, né, sobre a parte estrutural, sobre a parte de direção, que enquanto o Flamengo não corrigir isso, vai ser sempre uma potência que poderia ser um clube subaproveitado. E isso é muito pouco para a grandeza do E Flamengo. vai vivendo de esperanças. A gente tem o Pedro Henrique Torre também ao vivo conosco agora para trazer mais informações. Pedro, bom dia. Desses bastidores, né, do Flamengo, porque assim, o torcedor ele quer saber desde quando essa decisão foi tomada, se foi depois da Libertadores, se já tinha sido até antes, se foi ontem, enfim, hoje de manhã mesmo, e os próximos passos do rubro-negro. Conta pra gente. Tudo bem, Mari? Bom dia também ao Bruno, bom dia ao Breiler, Marra, enfim, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Olha, a decisão ela vinha sendo amadurecida desde a eliminação na Libertadores, né? Então, o Flamengo já vinha com essa ideia de tirar o Tite, a gente até chegou a noticiar isso logo horas após a queda na Libertadores, que o Tite já balançava no cargo, porque havia uma irritação grande com o desempenho da equipe na Libertadores, a falta de poderio até ofensivo lá em Montevidéu. O time não apresentou
um bom desempenho, né, do que precisaria, enfim, algumas questões também. O Flamengo, por exemplo, contratou o Alcaraz por 20 milhões de dólares, ele não foi nem utilizado na partida lá em Montevidéu. Então, o desgaste com a torcida também, que já vinha do primeiro jogo lá contra o próprio Peñarol no Maracanã, que ele foi xingado de fato, assim, bastante pela primeira vez, que a gente poderia dizer que antes havia quase que uma indiferença ao Tite, né? Então foi aquele processo que iniciou aí, esse desgaste conta, embora não seja decisivo, outros treinadores já sustentaram desgaste, mas a diretoria avaliou, especialmente depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, que havia já um distanciamento do Tite até com os jogadores, enfim, a sintonia não era tão fina assim, mas com atletas, enfim, com todo o elenco. Um Tite que parecia não saber mais de onde tirar, de onde desenvolver o seu trabalho e retomar um trabalho que, por exemplo, teve maior regularidade ali naquele período do Campeonato Carioca, depois até teve outras boas atuações. Na própria Copa América também o time rendeu e houve as declarações do Tite que montava o time, enfim, em cima do Pedro, né? Então é um acúmulo de declarações, um acúmulo de dia a dia, de observações ali no vestiário também. E isso aí foi a gota d'água, então foi sacramentado para a noite, na madrugada, né, de domingo para segunda, a decisão de que o Tite e sua comissão estariam fora do Flamengo. Decisão tomada, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, informou ao procurador do Tite, o Gilmar Veloz, que já está até a caminho do Rio de Janeiro, estaria a caminho do Rio de Janeiro, porque viria, se eu não me engano, já para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians, estaria por aqui, teria algumas pendências. Então foi informado e o Tite fora do Flamengo. E aí houve também o convite, né, a conversa, Marcos Braz diretamente com o Felipe Luiz, para ele aceitar o cargo e aí permanecer como técnico do Flamengo. O Flamengo soltou na nota ali a questão de ser um treinador interino, mas a ideia é que ele permaneça até o fim de 2024 e até para 2025. Não se sabe como é que vai ser a eleição, se essa diretoria vai continuar, se outra diretoria vai permanecer, mas a ideia é ter o Felipe Luiz aí por bastante tempo. E aí, emulando um pouco aí o que foi Paulo César Carpegiani lá em 1981, que, enfim, tinha parado de jogar, tinha aceitação ali do elenco, etc., tentando dublar um pouco ali o que foi aquela passagem, quem sabe, né? E aí, contou também o aspecto financeiro, faltam 3 meses para o fim do contrato do Tite, né? Ele vai rescindir aí esse contrato, então o valor seria de 50% do que o Flamengo teria a pagar. Ainda tem que fazer o cálculo direitinho em relação a isso, mas não seria um valor que o Flamengo considera impactante para as finanças nesse momento e para dar uma mudança de ambiente mesmo e, de fato, fazer um corte, uma ruptura para que, quem sabe, o Flamengo possa retomar, assim, revigorar o ambiente para essa semifinal da Copa do Brasil, porque o entendimento foi que, da maneira que houve também ontem, a atuação do time, um time muito burocrático até, enfim, tocando lateralmente, não conseguindo ser incisivo, sem apoio da arquibancada, uma conjunção de fatores, seria difícil o Flamengo encarar essa semifinal da Copa do Brasil e essa reta final também, por que não? Porque se o Flamengo vencer o jogo atrasado contra o Internacional, fica a 6 pontos do topo da tabela. Então foi esse pacote aí, uma imagem que já estava um tanto quanto desgastada de Tite e sua comissão, que veio deteriorar de vez lá no Uruguai e aí culminou com essa demissão na manhã desta segunda-feira, por volta de 7h30 da manhã, o Flamengo informou nas suas redes sociais. Ô Pedro, só uma atualização e até bom que você esteja nesse momento aí na Gávea. A apuração nossa do Luciano Borges, aqui da nossa redação, é que o Luiz Castro está vindo para o Brasil para conversar com a direção do Flamengo. Tá? Então, essa reunião pode acontecer aí nas próximas horas, nos próximos dias. Então, a nossa apuração do Luciano Borges, aqui da redação da ESPN, é que essa conversa pode existir, isso pode definir também o futuro do Flamengo. A gente já volta nesse assunto, tá, Pedro? Daqui a pouquinho você volta para a gente atualizar essa informação também. Tá bem, não tenho informação sobre isso não. Até recentemente o Flamengo soltou uma nota até que foi divulgada pelo jornal o Globo sobre Luiz Castro. O Flamengo negou com veemência a situação de conversas com Luiz Castro. Mas vamos acompanhar.